Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Bom dia a todos e todas que nos ouvem, que nos acompanham e nos assistem pela Web Rádio Estação da Luz. Hoje é quarta-feira e toda quarta-feira é dia de entrarmos no ar com o programa Filosofia, Ciência e Moral, onde estudamos aspectos da doutrina espírita, todos esses aspectos da doutrina espírita. Bom dia, minha irmã Cristina Albuquerque. Microfone. Desculpa. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Tavares. Bom dia, Guilherme, que acabou de se materializar aí para nós. É muito bom estarmos aqui todas as quartas-feiras, né? E nesse mês festivo, nesse mês assim que nos convida a essa reflexão, a esse aconchego maior, né? Com os nossos irmãos, que é um mês muito bonito que nos convida realmente ao perdão, à confraternização. E é muito bom estar aqui celebrando com todos vocês e com todos os nossos irmãos que nos acompanham. É isso. Bom dia. Meu irmão. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Cristina. Bom dia, Tavares. Bom dia, ouvintes da Web Rádio Estação da Luz. Mais uma quarta-feira. E já mais um ano, né? O ano passou muito rápido. O tempo que nos foi dado aqui já está se esvaindo, né? Então temos que trabalhar mais, nos dedicar mais. E, como você falou, Cristina, chegamos ao mês de dezembro, esse mês que tem essa psicosfera mágica, essa energia mágica, que queiramos ou não, nos faz, por mais duro que seja o ser humano, nesse mês a gente amolece um pouquinho, né? A gente entra nesse clima de fraternidade, de pensar um pouquinho no outro, né? Na vida, refletir um pouco e pensar, né? E ainda bem, né? Não sei se foi no mês de dezembro, se não foi, se foi no dia 25, não importa. O que importa é que a gente tem que comemorar o maior evento da história da humanidade, que foi a vinda do Mestre conosco, conviver conosco, né? Nos ensinar, nos guiar, nos mostrar o caminho, né? Então, realmente é um mês muito bom. E, como a gente diz, mesmo apesar de todo o comércio, de toda coisa que se criou, mas é nesse mês que muita gente consegue um emprego, mesmo que temporário, né? Que alivia um pouco as dificuldades. Realmente é um mês fantástico, um mês excelente, né? Apesar de tudo que o mundo está vivendo, né? É isso. Bom dia. Isso. E nesse mês também a gente começa a fazer um balanço, né, da vida, o que foi que eu fiz durante o ano e fazer as promessas do ano seguinte. Você conseguiu cumprir as suas promessas do ano passado? Eu nem faço mais. Conseguiu? Bom, eu estou no vermelho faz tempo, viu, Cristina? Mas estamos trabalhando. Pois é, então vamos refazer as promessas, né? Para ver se a gente consegue. Exatamente. O importante é a gente
né? Cair, levantar e tentar levantar de novo, mesmo caindo. O esforço, né? Como diz Kardec, né? De melhorar as nossas más inclinações, né? Para isso estamos aqui, né? Para evoluir. É isso. Muito bem. Cristina, minha amiga, você começa aí com o exórdio. Isso, isso. O exórdio de hoje está no livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e tem o título Guardemos o Ensino. E a versículo, ponde estas palavras em vossos ouvidos. São palavras de Jesus que está em Lucas, capítulo 9, versículo 44. E diz o seguinte para nós. Muitos escutam a palavra do Cristo, entretanto, muitos poucos são os que colocam a lição nos ouvidos. Não se trata de registrar meros vocábulos, e sim de fixar apontamentos que devem palpitar no livro do coração. Não se reporta a Jesus à letra morta, mas ao verbo criador. Os círculos doutrinários do cristianismo estão repletos de aprendizes que não sabem atender a esse apelo. Comparecem às atividades espirituais, sintonizando a mente com todas as inquietações inferiores, menos com o Espírito do Cristo. Dobram-lhe joelhos, repetem fórmulas verbalistas, concentram-se em si mesmo, todavia, no fundo, atuam em esfera distante do serviço justo. A maioria não pretende ouvir o Senhor, e sim falar ao Senhor. Qual se Jesus dependesse de simples função de página coordenada aos caprichos de cada um. São alunos que procuram subverter a ordem escolar. Pronunciam longas orações, gritam protestos, alinhavam promessas que não podem cumprir. Não estimam ensinamentos, formulam imposições. E, à maneira de loucos, buscam agir em nome do Cristo. Os resultados não se fazem esperar. O fracasso e a desilusão, a esterilidade e a dor vão chegando devagarinho, acordando a alma dormente para as realidades eternas. Não são poucos se revoltam, desencantados. Não se queixem, contudo, senão de si mesmo. Ponde minhas palavras em vossos ouvidos, disse Jesus. O próprio vento possui uma direção. Teria, pois, o Divino Mestre transmitido alguma lição ao acaso? Então, essa leitura, né, Guardemos o Ensino, ela nos convida a essa reflexão sobre as palavras de Jesus, os ensinamentos que tantas vezes a gente ouve, mas muito poucas vezes nós guardamos a lição, nós registramos isso na nossa mente para que se torne ação na nossa vida. E muitas vezes, quando ele diz aqui para nós que nós fazemos promessas que não podemos cumprir, nós muitas vezes comparecemos às atividades espirituais, à igreja, ao templo, aonde que estejamos reunidos no intuito de estar com o pensamento em Cristo, nós estamos com o pensamento em outras coisas, em outras preocupações do mundo, e estamos ali apenas de corpo presente, como se estivesse cumprindo uma obrigação, mas o pensamento não faz parte, não estamos em comunhão com o Cristo naquele momento que ali estamos. Muitas vezes, de joelhos, repetimos orações que decoramos ao longo da vida, mas são apenas palavras que saem da boca. O coração não está falando aquelas palavras e o pensamento não está direcionado à intenção das palavras que está sendo pronunciada. Então, o ensino precisa ser guardado, mas guardado verdadeiramente, não apenas no faz de conta, no corpo presente, nas palavras que não saem do coração, no pensamento que não caminha
a 2 metros do seu corpo se desfaz no tempo, porque a fé é fraca ou não está totalmente concentrado naquilo que deveria naquele momento. E muitos de nós, quando vai fazer prece, o tempo todo nós só desejamos falar. Nós falamos o tempo inteiro pedindo, mas muito pouco nós paramos para ouvir o Cristo, para ouvir a Deus, para ouvir a espiritualidade. O nosso pouco tempo dedicado a uma prece é no intuito de pedir, apenas de pedir. E ele fala de tudo isso, né? Faz essa reflexão aqui para nós, para que a gente possa guardar o ensinamento, para que a gente possa realmente trazer o Cristo para a nossa vida. Porque Jesus, não ficou um só ensinamento de Jesus que ele não tenha vivenciado, deixando para nós esse testemunho de vivência. Então, quando não cumprimos isso, fazemos isso apenas no faz de conta, né? Eu vou à igreja toda semana, eu faço as minhas preces, eu estou fazendo isso. Muitas vezes, quando não nasce dentro de nós esse sentimento de pertença, esse sentimento de ligação com Cristo, com o mundo espiritual, as coisas começam a esfriar dentro da gente, a se desiludir com as coisas, e muitos abandonam a religião, muitos abandonam a igreja, muitos abandonam a família, porque perde esse elo, perde esse vínculo com o nosso poder maior. Então, sigamos os ensinamentos de Jesus, colocando as palavras nos ouvidos e buscando vivenciar a cada dia de nossa existência aqui nessa caminhada. É isso. Muito bem, minha irmã. Vamos fazer nossa prece inicial. Pedir aos nossos irmãos e irmãs que elevem os seus pensamentos ao alto nesse momento, para que a gente possa sintonizar a figura do nosso querido Mestre Jesus. E vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade, Pai, permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar toda a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se há de refletir a vossa divina imagem. Que assim seja, meus irmãos e irmãs. Essa é a prece de Cáritas que nos foi dada como presente numa noite de Natal. Meu irmão Guilardo Bezerra, é com você.
Vamos lá nós agora, né, depois desse preâmbulo fantástico, né, essa prece maravilhosa, e esse exórdio também é muito importante, muito bem comentado pela nossa irmã Cristina, uma mensagem muito importante. Eu venho trazendo aqui no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Estranha Moral, e como eu abri aleatoriamente, caiu aqui em deixar aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Disse a outro, segue-me. E o outro respondeu, Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Jesus lhe retrucou, deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Essa passagem também está em Lucas e em Mateus. Bom, eu não sei se vai estar parecendo estranho, porque essa mensagem eu trouxe um dia desse. Essa mesma mensagem. E aí, quando eu abri aleatório, eu pensei, mas por que essa mensagem veio para mim de novo? Né? Esse mesmo títulozinho, Deixar os Mortos, o Cuidado de Enterrar seus Mortos. E com o exórdio de nossa irmã Cristina, me veio a explicação. Por que veio para mim de novo? Porque é preciso guardar as palavras do Cristo. Né? A gente tem que guardar as palavras dele, nenhum ensinamento dele foi em vão, tudo tem uma razão de ser e tudo tem um sentido. E eu vou restringir o meu comentário, até porque, como diz Haroldo Dutra Dias, né, o Evangelho do Cristo é como uma cebola, um porte de camadas, você vai tirando uma, vai aparecendo outra, vai aparecendo outra. Então, hoje eu vou me deter basicamente no título, deixar aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Eu vou me fixar nisso, no título, né? Então, por que Jesus falou? Aí eu me lembrei, Alexandre, Cristina, ouvinte, de falar sobre duas coisas que parecem antagônicas, mas que não são. E as duas coisas existem. A primeira é a reencarnação. E a segunda é a ressurreição. Jesus ele vai nos falar nesse título, deixar aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, sobre essas duas coisas. Para a gente perceber a diferença entre as duas coisas. Porque nossos irmãos de outra denominação, eu não sei por que eles têm tanta dificuldade, eles acham um absurdo um espírito habitar um novo corpo, preparado para ele, para os desafios que ele tem que enfrentar, para tudo que ele tem que enfrentar. Mas não acho um absurdo um corpo, por exemplo, que foi cremado, voltar. Eu acho muito mais absurdo, né? Um corpo que desapareceu num incêndio, numa explosão. Como é que esse corpo vai reaparecer? É antinatural, é ante a lei de Deus. E Jesus disse, eu não vim destruir a lei, eu vim cumpri-la. Então, a reencarnação, que eu vou me deter mais aqui na parte da ressurreição. A reencarnação, ela é uma janela, é uma oportunidade que Deus criou, é o mecanismo que Deus utiliza para que a gente possa evoluir para a nossa grandeza espiritual, porque é humanamente impossível, Alexandre e Cristina, numa vida tão curta só, eu atingir todos os objetivos que Deus preparou para mim, né? Tudo aquilo que eu tenho que crescer, que aprender. A gente falava ainda há pouco em balanço, né? Quando a gente faz o balanço, a gente vê, olha, eu ainda preciso crescer muito, a minha empresa, eu preciso ainda crescer muito, porque no meu balanço eu ainda estou no vermelho, no negativo. Então, a reencarnação é a oportunidade que a gente tem, que Deus criou. Sempre eu vou ter uma nova oportunidade. Sempre Deus vai nos preparar com seu infinito amor. Né? E Jesus, ele veio para aqui. Ele mesmo disse, eu vim para que todos tenham vida, vida em abundância. Então, ele veio para falar de vida. Então, existe aqui na gente espíritos com corpos mortos. E existem corpos vivos e espírito vivendo como se estivesse morto. Aí é que está. Então, a reencarnação é isso, é essa oportunidade que a gente vai sempre ter de trabalhar, de se melhorar, de fazer melhor o que a gente não fez tão bem. E a ressurreição? O que é a ressurreição? Quando Jesus diz aqui, deixará os mortos o cuidado de enterrar seus mortos,
ele estava falando de vivos, porque como é que um morto pode enterrar um morto? Vá lá, até que um cego possa guiar um cego, mas o morto enterrar um morto. Então, Jesus estava falando daquelas pessoas, Alexandre, Cristina, ouvinte, que vivem como se estivessem mortos, né? E Jesus, ele veio nos ensinar, ele veio nos mostrar que quando eu vivo longe, me afasto da lei de Deus, que é a lei de justiça, amor e caridade, e tantos exemplos ele nos deu, né? E ele mesmo também disse, né, que eu vim para ressuscitar os mortos, né? Jesus, tem nos evangelhos, Jesus ressuscitou mortos, expulsou demônios. Então, mas que mortos ele está falando? É justamente aquelas pessoas. Aí quando a gente lembra da parábola do filho pródigo, o que o pai dele diz quando ele retorna? Ele faz uma festa, aí o filho outro pergunta, por que você está fazendo essa festa para ele? Porque o teu irmão estava morto e reviveu e nós precisamos celebrar. Então, enquanto ele estava afastado da casa do pai, ele saiu daqueles ensinamentos e foi viver as experiências da vida, então ele se perdeu. É como se ele estivesse morto. E quando Jesus ele veio para nos dizer que ele veio nos dar vida e vida em abundância, ele não está falando da vida na Terra. Porque a vida na Terra é a oportunidade que a reencarnação nos dá da gente trabalhar de novo, da gente melhorar. E é através dessa vida aqui na Terra que eu vou viver a verdadeira vida, que é a vida no plano espiritual. Essa, sim, é a verdadeira vida. Foi para essa vida que ele veio nos preparar. E, às vezes, até eu penso aqui, Alexandre, parece até que ele está fazendo aqui um preâmbulo do que ele iria dizer a Paulo, né? Até parece que ele está falando com Paulo, né? Quando ele aparece para Paulo, é como se Paulo dissesse, não, deixe, porque o primeiro pensamento de Paulo era pregar para os judeus. Deixa eu primeiro preparar aqui Não, aí Jesus disse, indicou ele para ir para os gentios, porque os judeus não estavam querendo escutar a mensagem. O estágio evolutivo deles ainda era como se eles estivessem mortos. Então tem mais gente que quer ouvir. Ele diz, importa tu, vai ao mundo e vai pregar o reino de Deus. Né? Então, é aquilo que ele simboliza para a gente. Né? Às vezes dentro da nossa casa tem alguém que não quer escutar. Adianta eu insistir e perder tempo? Não. Eu vou trabalhar com aqueles que querem escutar. E isso significa deixar os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Se eles insistem em permanecer no erro, eu tenho que fazer minha parte. Eu tenho que dar o exemplo, mostrar, pregar. Né? E eu cheguei a uma conclusão, Cristina, Alexandre, que essa ressurreição, que tanto se fala, né? Essa ressurreição que diz que Jesus ressuscitou os mortos, ela não é nada mais, nada menos do que um sinônimo de reforma íntima. Ressurreição significa reforma íntima. É deixar o homem velho e surgir o homem novo. Deixar o Saulo e retornar como Paulo. Né? Então, e esse tem dois grandes exemplos de ressurreição na vida de Cristo, que são os maiores, né? Que é Maria Madalena, né? Que quer reforma íntima maior do que de Maria Madalena, do que ela fez, do trabalho que ela teve no final, depois que Jesus foi, que ela foi abandonada pelos apóstolos, que ela foi para o Vale dos Leprosos. Olha que ela saiu da vida de luxo, de tudo que era bom da vida material podia proporcionar, que ela estava morta, e foi viver com aqueles que estavam realmente vivos, né? Que eram os leprosos. Então, isso é um grande exemplo de ressurreição. A nova pessoa que surgiu. E Paulo, né? Paulo foi outro grande exemplo que na estrada de Damasco ele encontrou-se com Jesus e ali ele compreendeu tudo. Né? E ele deixou os mortos e foi pregar o evangelho, foi cuidar de quem estava vivo. Então, a mensagem de Jesus ela sempre tem vários ensinamentos. E como a gente tem que guardar os ensinamentos do mestre, né? A gente tem que deixar os mortos ao cuidado de enterrar seus mortos, mas eu tenho que mostrar para ele que existe uma verdadeira vida, que Jesus veio. E ele sempre falava, meu reino não é deste mundo. Ele sempre colocava. E que é mostrando que é vivendo realmente nessa vida, que onde existe a verdadeira vida, que é no plano espiritual, eu vou viver. Lá sim eu vou poder viver plenamente essa vida, uma vida de alegria, vou ser recebido com festa. Quando eu cumprir, quando eu fizer meu balanço,
e notar, epa, olha, aqui esse ano já deu um lucrozinho pequeno, então eu vou poder usufruir os dividendos lá no plano espiritual. É lá. Jesus, o principal ensino da mensagem aqui de Jesus é esse. As impurezas do espírito, Alexandre e Cristina, eu tenho que deixar aqui. E a reencarnação nos proporciona isso, que eu deixe as impurezas do meu espírito aqui. E eu vivendo aqui e não vivendo como morto, eu não chegue lá mais morto do que vivo. E chegue vivo para viver plenamente, que é isso que Jesus quer que a gente viva, que a gente tenha vida, vida em abundância. E ele disse, o meu jugo é leve, o meu fardo é leve, é suave, né? Então, é só a gente aprender que ninguém é melhor do que ninguém, que todos são importantes, que eu tenho que amar o filho do vizinho igual eu amo o meu, ele tem a mesma importância para Deus e para todos nós. Então, nesse mês de dezembro, né, reflitamos um pouco, guardemos o ensinamento do Mestre. E vamos ver se a gente ressuscita, né? Que a gente se modifica, que a gente faça a nossa... Comecemos a nossa reforma íntima, que a gente possa melhorar um pouco, que a gente possa realmente entender o verdadeiro significado da vida, né? Deixar que surja em nós o homem novo, como disse Paulo, e que a gente possa um dia, quem sabe, dizer, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. É isso, Alexandre e Cristina. Se vocês quiserem complementar alguma coisa. Muito bem, meu amigo. Não há o que complementar, já foi dito tudo. Valeu. Vamos seguir adiante. Exatamente, Vamos muito bem colocado mesmo. agora para os nossos estudos, né? Usando as palavras de outro cearense, eu gostaria de ter um filho assim, fazer novos entendimentos, novas reflexões, novas interpretações. Aí você tinha que ter uns 100 anos, viu, meu amigo? Nosso tempo. Mas é fantástico, né, Cristina? Como a gente, cada vez que a gente lê, que a gente pode, a gente tem uma compreensão nova, tem um entendimento novo. Por isso que tem que estar sendo, mas eu já li 500 vezes, eu já abri nessa passagem aí. Essa história não, a gente está sempre aprendendo. Né? O aprendizado é constante. Eu achei, exato, achei maravilhoso aí sobre a ressurreição. Vamos para o nosso tema, pedindo a Tavares, que puder botar o slide. Enquanto não vai, a gente segue aqui. Eu queria aproveitar, enquanto o Tavares está preparando aí os slides, para tocar no tema aí que foi falado aí do Evangelho pelo nosso irmão Guilardo, muito bem explanado. É interessante, Guilardo, que quando a gente começa a pensar nessas pessoas que são verdadeiros mortos-vivos, né? Porque nós temos realmente muitos mortos-vivos no mundo hoje vivendo, tá, meu amigo? Pessoas que não despertaram para a vida espiritual. Quem não desperta para o mundo espiritual, a existência dele, para poder se preparar nessa vida, para voltar para a vida espiritual, é um morto-vivo. É alguém que não compreende nada da lei de Deus e nem compreende nada, né, do porquê está aqui nesse planeta. Pois não, Guilherme? Você ia falar? Não, só para comentar, assim, né? Por exemplo, uma pessoa que é colocada em um determinado local para cuidar da saúde, gerir recursos destinados à saúde de todos, e você resolve se apropriar de parte daquele dinheiro, Alexandre, você está vivendo como um morto, porque aquele ali é para diminuir, amenizar a dor do outro, né, o sofrimento dos outros, e você acha que você ganha alguma coisa se apoderando daquele dinheiro, desviando aquele dinheiro, colocando no seu bolso, né? Você realmente está vivendo, você está morto, você não está vivo, você está morto. É uma coisa triste, meu amigo, e eu vou dizer uma coisa para você, Guilardo, essa mensagem aí, ela é muito importante, tá? De Jesus. Aí muita gente pensa, não, mas Jesus foi muito cruel, né? Jesus aí estava impedindo o sujeito de exercer o seu luto, de enterrar o seu pai. Não é isso, Jesus estava falando para além disso. Jesus ele sempre fala, né, para o plano espiritual, né? Exato, Jesus estava dando um ensinamento para a humanidade, é diferente. Nunca que Jesus ia ser uma pessoa tão fria, insensível, né? Desse jeito, insensível, de não respeitar o luto de alguém. O luto, gente, é algo importante. Os psicólogos, eles dizem, a psicologia moderna, ela diz que o ser humano necessita desse período de luto, tá?
É uma necessidade do ser humano esse período de luto para que você possa, depois que passa o luto, seguir a vida tranquilamente, né? Então, para que você não fique naquele sofrimento constante, transformando aquela perda em uma doença mental que muitas vezes você transforma. Então, o período de luto é aquele período específico para você sofrer mesmo, sofrer a perda de alguém que não vai estar mais materialmente ao seu lado, né? Só vai estar espiritualmente, se estiver, né? Então, tem que ter esse período para você extravasar, para você, né, chorar, para você sofrer. Refletir também no sentido da vida. Refletir antes de tudo. Aí passou esse período, gente, é a vida que continua. A gente precisa saber disso. Então, esse ensinamento de Jesus também é nesse sentido, para dizer para a gente que a gente precisa seguir a vida, mesmo depois das perdas de pessoas especiais na sua vida, de pessoas próximas, mas a gente não pode ficar preso apenas a essa dor da perda. A gente precisa continuar levando a vida para frente, até porque muitas outras pessoas necessitam da gente. Olha o nosso amigo Tavares chegando aí, ó. Ele quer. Bom dia, meu amigo. Apenas para lembrar que o filho de Dona Maria, quando Lázaro, seu amigo, faleceu, ele chorou, né? Exatamente. Então, o luto é algo ainda que faz parte, né? Tem que ser muito bem respeitado ainda nesse planeta. Dias virá que não teremos mais isso, mas por enquanto é uma das coisas mais piedosas e mais respeitosas que você tem que ter, certo? Essa questão desse que a gente chama de luto, né? Essa perda momentânea, né? Então é importante que o próprio Cristo deu o exemplo. Olha, eu estou lhe propondo o céu, o paraíso, mas vamos viver de acordo com ainda onde nós estamos, planeta Terra, e ele ainda requer, vai requerer durante muito tempo, né? Exatamente, Tavares. E aí essa fala de Tavares é importante. Sim, só para o sentido que ele dá tudo aí, Celestino, naquela palavra do filho pródigo, né? Quando ele diz, né? Olha, esse meu filho estava morto e vive novamente. Olha só, né? Pois é. Que quando você está desviado, realmente, né? Você está morto. E aproveitando aí essas palavras de Tavares, quando ele fala do luto, aí a gente precisa também entender que o luto ele tem uma ligação muito grande com a cultura de cada povo, tá? Então, cada povo tem uma forma de tratar o luto diferente. Aqui no Brasil, o nosso luto ele é muito curto, né? É aquele período em que a gente recebe as pessoas, em que a gente faz ali o velório, enterra ou crema o nosso parente. Alguns dias depois a gente ainda está naquele luto, recebe parentes, amigos em casa, dando as condolências e tal. Mas tem países, gente, onde esse processo ele se alonga durante muito tempo. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, você morre, você só é enterrado um mês depois, praticamente. Praticamente um mês depois. Você é embalsamado e são feitos várias atividades de despedida com o morto. Eu tenho um amigo angolano que quando eu perdi materialmente o meu pai, né? Quando meu pai, nesta encarnação, ele desencarnou, desta encarnação desencarnou, eu estava na universidade, acabrunhado e tal, sofrendo, né? E eu me lembro que ele chegou para mim e disse: Alexandre, felicidade, Alexandre. Aí eu, como, meu amigo? Eu acabei de perder meu pai, como é que você está pedindo para que eu fique feliz? Aí ele disse: olha, eu vou contar para você, lá em Angola, né, a gente tem a seguinte percepção. Quando um parente nosso nasce, é momento de choro. De choro, porque ele está saindo de casa e está vindo para cá. Quando ele morre, é um momento de alegria para a gente, para a família toda. Por quê? Porque ele está saindo daqui e voltando para casa. Então a gente entende isso como um momento de muita felicidade. E a gente faz festa para o nosso parente que desencarna. Nós fazemos festa porque a gente fica feliz que ele tenha retornado para o mundo espiritual e que ele esteja bem por lá. Então você veja como muda totalmente a nossa atitude diante do luto em cada cultura. E é preciso que a gente respeite essas culturas, tá, gente? Respeite até o fim. Cada um tem o direito de fazer o luto da forma como a sua cultura lhe ensinou.
Meu amigo Guilardo. Não, é só para você ver, né? Como tem várias maneiras de você interpretar as coisas, né? Por exemplo, isso aí que esse seu amigo Orlando falou, eu sempre uso, mas de outro jeito. Eu sempre gosto de dizer, comentar assim, porque às vezes não adianta nem você dizer palavras, porque não nada, mas eu costumo dizer assim, olhe, quando a pessoa nasce, tem ali ao redor 20 ou 30 sorrindo, porque você nasceu, mas tem um chorando, que é o que nasceu. Quando a pessoa morre, tem 20 ou 30 chorando, mas tem um sorrindo, que é o que morreu com todo, se ele cumpriu bem o papel dele. Né? É o contrário, né? Que quando ele vem, todos sorriem e ele chora. Quando ele É vai, verdade. a maioria chora e ele está sorrindo, que É verdade. cumpri, já passei pelo que eu tinha que passar. Olha aí o México que Tavares mostrou ali pra gente. Lá No eles México é celebram a uma morte, né? festa. É a festa. A morte é uma festa lá no México, né? Culturalmente é momento de festa. Pessoal, olha, nós temos aqui algumas participações. Vamos aqui agradecer a Olga Feitosa, que está lá de Santa Catarina, se eu não me engano, né, Olga? Dando aí as felicitações para o nosso irmão Guilherme pela esclarecedora mensagem. E abraços aos irmãos nordestinos. Abraços também aos nossos irmãos sulistas, né? Nosso irmão Paulo Barreto. Bem-vindo, Paulo. Obrigado, meu amigo, pela sua audiência. Anderson Laíris está aqui conosco também. Maria do Socorro Franco Costa. Sejam todos bem-vindos. Francisco Paulo, Elitelma Santos. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Meu amigo Tavares, já estamos aí com os nossos slides a ponto? Pronto. Vamos lá, Cristina? Você agora que é uma mulher que não cai mais, né? Não cai não. Agora eu estou firme e forte. Então, nós estamos estudando, né, no 20º capítulo do livro No Caminho da Mediunidade e Oração, e nós estamos estudando um caso que no encontro passado nós vimos que a Nésia está bem adoentada, já nos minutos finais, né, do seu desencarne, está se preparando para desencarnar, e ela estava acompanhando essa mãe, mas sozinha, né, porque uma filha foi comemorar com as amigas, uma festa, e ela ficou muito pensando no marido, gostaria muito da presença do marido, mesmo vivendo uma situação muito difícil com o marido nesse momento, mas desejava mesmo assim. E ela cai em sono e Aulus, né, que está acompanhando junto com o outro espírito, levam ela, Teonília e Aulus levam ela ao encontro de Jovinho, aonde ele se encontra em sonho. E ela vê aonde ele se encontra, né, num salão noturno, e a mulher que ele anda se encantando por ela, né, como a gente ousa dizer, e que vem atormentando a vida conjugal dos dois. Então ela fica profundamente triste, né, magoada com toda aquela situação, mas Aulus coloca para ela que ela pediu e eles estavam ali para atender o pedido dela, para ajudar ela, mas que o sofrimento que ela está passando serve para os dois, para ela e para o marido. E que o casamento não é apenas um mar de rosas, como a gente sempre acha que eu vou casar e vou viver feliz para sempre. Muitas coisas acontecem porque a união do casal é exatamente para o crescimento espiritual dos dois, de um e do outro. E Aulus vai fazer essa explicação para ela a partir de então, colocando para ela o seguinte: ela está falando, né, que foi traída pelo marido, meu esposo que falhou com os compromissos do casamento, e Aulus coloca: mas você admite, porventura, que o casamento não seja uma simples expulsão no jardim da carne? Supôs que o matrimônio terrestre fosse apenas a música da ilusão a eternizar-se no tempo? Minha amiga, o lar é uma escola em que as almas se reaproximam
para o serviço da sua própria regeneração, com vistas ao aprimoramento que nos cabe apresentar no futuro. Você ignora que no educandário há professores e alunos? Desconhece que os melhores devem ajudar os menos bons? A interlocutora chamada Abrios sustentou a lamentação. Ainda assim, após fitar o nosso orientador com estranha confiança, alegou triste. Mas Jovino, Aulus, porém, cortou-lhe a frase, acrescentando: esquece-se de que seu esposo precisa muito mais agora do seu entendimento e carinho. Nem sempre a mulher poderá ver no companheiro o homem amado com ternura, mas sim um filho espiritual necessitando de compreensão e sacrifício para soerguer-se. Como também nem sempre o homem conseguirá contemplar na esposa a flor de seus primeiros sonhos, mas sim uma filha do coração, a requisitar-lhe tolerância e bondade, a fim de que se transfigura da sombra para a luz. Anésia, o amor não é tão somente a aventura rósea e doce do sexo perfeitamente atendido. É uma luz que brilha mais alto, inspirando a coragem da renúncia e do perdão incondicionais em favor do ser e dos dois seres que nos amam. Jovino é uma planta que o Senhor lhe confiou às mãos de jardineiro. E então, meus irmãos, deixo aberto os comentários. Minha amiga, eu queria começar falando e dizer o seguinte: olha, nós estamos diante de uma situação muito corriqueira na sociedade, né? É preciso que a gente saiba disso, tá? Infelizmente, numa sociedade como a brasileira, extremamente machista, onde os homens acham que podem sair satisfazendo sua lascívia sexual à torta e à direito por aí, mesmo tendo um compromisso com uma família. Isso acontece muito, pessoal, muito. Então, o estudo de um capítulo desse livro é de suma importância para todos nós. Primeiro, para quem hoje está envergando a veste de homem, né, neste planeta, porque o espírito não tem sexo, tá? Ele assume o sexo que for conveniente naquela experiência reencarnatória. Então, para os homens, é importante olhar essa lição, observar toda ela e ver as consequências espirituais dos seus atos. Para as mulheres, principalmente, que está na situação mais difícil de quem sofre a ação desleal do seu companheiro, né? De que está vendo a sua casa, que estava tudo tranquilo, de repente uma avalanche de sofrimento começa a entrar, destruindo a família, né? Nesses casos, como a gente sabe que acontece. Então, é uma lição tanto para o homem que realiza esse tipo de ação, quanto para a mulher que está na condição de vítima dele. E para a família também, que está na condição de vítima dele nesse momento. Então, olha só, o que é que a gente aprendeu até agora com essa história, pessoal? Primeiro, a gente aprendeu essas escapadas que os homens dão fora do casamento, procurando satisfazer interesses sexuais com outras pessoas que lhes dominam sem eles perceberem, né? Gerando muitas vezes o fim do seu casamento, tá? Essa situação ela não passa impune no mundo espiritual, porque ela traz consequências espirituais também, tá? As consequências espirituais a gente já sabe. Desmantela uma família e nós sabemos o objetivo espiritual que tem uma família, de reunir aquelas pessoas, de ser um elo de aprendizado de uns para com os outros, de ser um ambiente de resgate espiritual do nosso passado de iniquidade, né? Então, de repente, você desmantela o núcleo familiar com uma atitude dessa e desmantela espiritualmente também, né? E aí, outra lição grande que fica para a gente. Ela que está na condição de vítima maior dessa história toda, ela vai ter que encontrar forças aí para cumprir a missão dela.
Qual é a missão dela nesse momento? É tentar resgatar esse homem que está perdido, gente. Como disse Guilardo aqui, ó, é um morto-vivo. É um morto-vivo que não escuta o pensamento de Jesus, os ensinamentos de Jesus, porque se escutasse, nunca faria uma coisa dessa com sua esposa e nem com sua família. Então veja, ela tem uma missão importantíssima, porque muitas mulheres, diante disso, se entregam ao sofrimento, ao desânimo, se separam, largam a família, né? Sai com os filhos num sofrimento maior ainda para poder sustentar os filhos, porque o sem vergonha muitas vezes não quer nem sustentar depois que a mulher descobre uma coisa dessa e bota ele para fora de casa. Às vezes ele se nega até a sustentar a família, né? Quando é uma obrigação dele. Então sai uma mulher dessa num sofrimento enorme, criando problema maior. Mas o que é que a doutrina espírita está nos ensinando através dessa história? Que se ela puder, ela resista a essa vontade de jogar tudo para o ar. Resista e veja o tamanho do seu desafio. O seu desafio nesse momento é de tentar resgatar esse cara que Deus botou ao teu lado para a vivência espiritual aqui na Terra. Tá? Então, essa é só a observação que eu queria fazer inicial, viu, minha amiga Cristina? Eu gostaria também de comentar, Alexandre, que não só ao marido, né? Ela tem também a função de ajudar a companheira do marido que está fazendo com que ele saia de dentro de casa, né? A lição para os dois, né? Então, Alexandre, e Aulos aqui, ele nos dá uma lição muito importante, né? Nesse comentário dele, né? Nos mostrando qual é o verdadeiro amor, qual o sentido de tudo isso, né? Porque existe aquele amor de duas pessoas, né? Que é a união de corpos e tal, do casamento, existe esse amor. Mas ele está falando de um amor maior, que suplanta tudo isso, que vai além disso, né? Que é ela compreender o estágio evolutivo em que ele se encontra, que ele ainda está nesse estágio, e com o exemplo grandioso dela, ela poderá trazê-lo de volta, como você muito bem falou, né? Aí eu me lembro daquela passagem de Nosso Lar, que a mãe de André Luiz diz, né? Ela ama tanto, né, o semelhante, não esse amor que a gente diz, né? Porque é semelhante também, Alexandre e Cristina, por exemplo, quando você casa, né, o amor é entre os dois, mas quando surgem os filhos, o amor é repartido. E você não vai ficar com ciúme porque a sua esposa ama os seus filhos, e nem ela com ciúme de você, que você está repartindo o amor com ele. Aí a mãe de André Luiz, o que é que ela diz? Ela precisa resgatar o esposo, apesar de tudo que ele fez. E vai além. Aquelas 3 mulheres que ele desencaminhou, ela vai receber como filha, para tentar colocar no caminho certo. Olha o que é o verdadeiro sentido do amor, que é o que a Aulo está dizendo aqui, né? Olha, minha irmã, vai além disso. Esse seu amor aqui é passageiro. Isso aqui é uma coisa transitória. É fácil? Não. A gente entende tudo, né? Mas ele está nos mostrando que, apesar de existir isso, existe algo maior que transcende tudo isso, que é o verdadeiro amor, que a gente tem que compreender, né? Tentar resgatar para poder viver a verdadeira vida. É muito interessante. E outra coisa, meu amigo, quando ele diz aqui, ó, Anésia, o amor não é tão somente a aventura rosa e doce do sexo perfeitamente atendido. O que é que ele está querendo dizer aí? O teu marido não tem amor com essa outra aí. É só essa beleza rosa aí. Esquece isso. Daqui a pouco passa. Tá? Essa crise. Enquanto Alexandre falava, eu lembrando de um caso que eu conheci, de um casal que tinha um casamento já de 16 anos e já tinha um filho mais velho, tinha 14 anos, quando a mulher descobriu, né, uma traição do marido e buscou se separar. E ele, para dar atenção aos filhos, exigiu o exame de DNA dos filhos, já casado com ela há 16 anos. Você imagina aí a situação. É muito complicado. Além da mulher passar pelo sofrimento, ainda pela humilhação, né? Aí cai aqui no que Aulo diz, né? É difícil, né? Mas olha, é preciso coragem da renúncia e do perdão incondicionais, né? Em favor dos seres que nós amamos. É difícil, né? Mas não é fácil, tá, Guilar? Porque não, assim, exatamente. Como seres imperfeitos que nós somos, a coisa mais difícil do mundo é justamente a gente chegar nessa renúncia aí. Essa renúncia não é fácil, não, meu amigo. É uma renúncia que você tem que renunciar muitas vezes a si mesmo. Porque você tem que renunciar, sabe por quê? Orgulho ferido,
vaidade que nessa hora chega com força, né? Você tem que vencer tudo isso. Então, uma mulher dessa que vence tudo isso, continua firme e resgata o marido, essa é a verdadeira heroína da sociedade. É a verdadeira heroína. E são Santa, heroínas que não têm o nome escrito no livro de ouro dos heróis brasileiros. Passam Santa Mônica, desapercebidos. Santa Mônica que o Assim, diga, né? Não resgatou o marido, não resgatou o filho, né? exato. Assim Exatamente. também eu conheço um caso de uma mulher que já é separada do marido há muito mais de 10 anos, acho que há uns 15 anos, e o marido adoeceu do coração e ficou num estado que só tem 30% do coração, está na fila para transplante, não conseguiu ainda, com grande dificuldade. Ela acolheu ele de volta, e como a Olha aí. casa só tem 2 quartos, um é do filho que é casado e o outro é o dela, ele dorme ao lado dela, na mesma cama, porque ela precisa cuidar dele. Você Olha. imagina o tamanho dessa Isso é relíquia. compreensão que, Isso é que eu relíquia. admiro infinitamente, porque eu digo, qual é a mulher que quer o ex-marido doente dormindo na sua cama? Imagine. E tem É. tantos exemplos desses, né, Cristina? Eu conheço vários Isso, casos de esposas que depois do cabo não presta mais para nada, já está tudo abandonado aí ela, não, venha para cá que eu vou cuidar de você, e cuida dele até o fim, né? É pois isso é. que Aulo está querendo mostrar aqui, né? O Isso, perdão, né? O poder do perdão. Perfeito. Perfeito. isso Perdão. mesmo. E segue o texto dizendo: é compreensível que a planta seja assaltada pelos parasitas e pelos vermes da morte. Todavia, nada há a recear se a jardineira está vigilante. Nosso ponto, das mais belas palavras do instrutor, a mãezinha de Márcia voltou-se para ele, à maneira de uma doente agarrando-se ao médico, e rogou em voz súplice: sim, sim, reconheço. Entretanto, não me deixe sozinho. Sinto-me atribulado. Que fazer da mulher que eu domino? Nela, a turbação e o fel de nossa casa. Assemelha-se a um espírito diabólico, fascinando-o e destruindo-o. Não se refira a ela assim, com palavras amargas. É também nossa irmã, vitimada por lastimáveis enganos. Mas como aceitá-la? Percebo a influência maligna. Parece uma serpente invisível, trazendo consigo pavorosos monstros para junto de nós. Nosso templo doméstico, por isso, transformou-se num inferno em que não mais nos entendemos. Tudo agora é desarmonia e insegurança. Que fazer de semelhante criatura? Compadecemos-nos dela. Terrível ser-lhe-á o despertamento. Então, compaixão. Nesse momento aqui, a gente vê, como Alexandre bem colocou, imperfeitos como somos, ainda como é difícil aceitar determinadas situações e compreender e continuar lutando e vivenciando. É muito difícil, principalmente para nós mulheres que somos muito mais fragilizadas na parte do orgulho, do ciúme, da renúncia com as coisas e que queremos o nosso lar, defendemos o nosso lar com muito rigor. E é muito difícil. Não sei se para todas as mulheres, mas estou colocando a minha opinião. E ela se vê numa situação de largar o orgulho próprio, né? De o amor próprio, em busca de salvar duas almas, no caso o marido e a mulher que o está envolvendo. E como a Aulis bem coloca aqui, ela, ela arranjou para si um compromisso muito grande para se desvencilhar ou para corrigir nessa vida e nas próximas vidas. Então, quando a gente está fazendo algo que magoa, que fere, que destrói alguém nesta vida, não estamos fazendo para ela, estamos fazendo para nós, porque tudo exige uma reparação e nada fica sem essa reparação. Então, sendo aqui
hoje, amanhã ou em outra vida, eu vou reparar o mal que eu fiz. Eu vou ter que vivenciar, de uma forma ou de outra, aquilo que eu fiz o outro sofrer. Então, é um momento que precisa de muita compreensão, de muito crescimento espiritual, e que a gente compreende, mas muitas vezes a gente ainda não aceita viver a situação que a Nésia está vivendo. Não é isso? Os ensinamentos de Jesus, eles são muito importantes para a gente em todos os momentos, né? Se a gente pensa em Jesus nessa hora, Cristina, a gente recorda de Jesus ensinando que não se deve pagar o mal com o mal, né? Que o mal se paga com o bem, né? E isso serve para tudo, né? Ah, Alexandre, mas se coloque no lugar dessa mulher, Alexandre. Né? A gente tem que fazer sempre esse exercício de se colocar no lugar da pessoa e tal. Mas em qualquer lugar que a gente se coloque, onde a gente seja vítima de sofrimento, o mal é sempre a pior moeda a ser paga. É sempre a pior moeda. Por quê? Porque ele nunca resolve nada. O mal só faz agravar os problemas. Se você quer resolver realmente o problema, resista à necessidade de pagar o mal com o mal e faça o bem. Aí você quebra o elo. É quando a gente quebra o elo. Sabe, meu amigo Guilherme, minha amiga Cristina? Tem um elo de ferro nos ligando ao mal daquela pessoa que ela cometeu com a gente. Se a gente retribui o mal, esse elo fica mais forte ainda. Mas se a gente retribui com o bem, a gente quebra o elo. Quebra totalmente. E não tem mais nada que esse mal possa fazer a gente. Porque a gente neutralizou ele. E é isso que Jesus espera de cada um de nós. Não é fácil? Não, nunca é. E nunca vai ser. Meu amigo Tavares chegou por aí. Mas primeiro o seu Guilherme, meu amigo. Primeiro aqui por ordem de comando. Que é isso, que é isso. É só para dizer, Alexandre, o seguinte, né, que alguém que está nos escutando, que vê a gente fazer esses comentários, isso aí são demagogos, eles mesmos não fazem isso. Realmente a gente entende, nós não estamos dizendo que nós fazemos, nós estamos mostrando o que deve ser feito, o que a espiritualidade nos aconselha, o que Jesus nos aconselha a fazer numa situação dessa, né? Não quer dizer que a gente já consiga fazer, né? Mas o nosso objetivo é chegar nesse ponto. E enquanto a gente não chegar nesse ponto, a gente vai precisar voltar muitas vezes. Vamos teimar até fazer, né? A música, a decisão é tua. Até mudar o saldo do balanço tem que... Exatamente. Tavares, meu amigo, é com você. Existe uma diferença, eu tô fazendo, continuo fazendo, só que dói a consciência, porque o problema é você fazer e não doer a consciência. Meu Deus do céu, eu errei de novo, fiz isso com o Alexandre de novo, mas fiz. Mas aquele negócio, fico com o Alexandre, nem tô aí onde mora o perigo. Mas é o problema, Tavares. Para fazer dois avisos. Primeiro, você falou aí da questão da doença, acho que foi a Cristina. E aqui em Natal, uma grande trabalhadora, acho que eu não vou falar o nome, uma grande trabalhadora do movimento, uma catarse num dia de palestra lá na casa dela que eu fui fazer, ela sentou na mesa lá do refeitório, onde tinha assim, um negócio da lanchonete, e contou. O marido dela, um alcoólatra inveterado, espancava espiritual, materialmente e emocionalmente. E eles já estavam separados há muito tempo, e ele doente, voltou, né? A pedir arrimo, e ela estava vendo a possibilidade de ajudá-la e tudo mais. E quando eu ia falar, ela disse assim, Tavares, eu perguntei ao amigo espiritual por que esse marido, né? E ele disse assim, olha, se tudo que ela fizer com você, aí disse, não, mas ele é homem, disse, não, que ela fizer com você e muito mais, não vai ser meio páreo para o que você fez com ela. Não vai ser meio páreo para o que você fez com ela enquanto homem. Você voltou como mulher para ver se nessa possibilidade do corpo feminino, com essa sensibilidade, você consegue aceitá-la, porque ele hoje é marido, mas na época do caso era uma mulher, não sei se esposa, para ver a possibilidade. E vão ter que faltar, porque hoje você já conseguiu, mas ela ou ele ainda não. Você já fez a sua parte, já ficou sensibilizada. E ela disse, realmente, vai dar certo. Depois disso aí, eu não voltei a amá-lo.
como eu amei na juventude quando o vi pela primeira vez, mas comecei a aceitá-lo de uma forma diferente. Aí eu fiz a minha parte, agora vai ter que ser ele ou ela voltar para fazer a parte dela. E aí, depois, mais umas 2 ou 3, viu, meu amigo Guilherme? A gente vai ter que voltar um bocado de tempo ainda encangado. É isso aí. É isso aí. Mas Para olha, você ver, Tavares, Ah. você vê que quando a gente se enreda num rabo de foguete desse, uma traição, quanto a gente está se comprometendo para o futuro, né? É uma rede de situações que se ligam e que vão desembocar lá nas vidas futuras, né? É verdade. E rapidamente, eu quero convidar vocês e todos que estão na audiência, daqui a pouquinho, 9h30, direto do Lar Frei Luiz, lá no Rio de Janeiro, Autocura, com a nossa irmã Leila Brandão. É a reprise das palestras públicas lá do Lar Frei Luiz, que é uma casa espírita onde tem realmente fenômenos maravilhosos, inclusive da chamada materialização. E estreia também, daqui a pouquinho, 10 horas, o programa Educação dos Sentimentos, né? Com rumo à regeneração. Então, educar esses sentimentos, a gente vai aprender hoje, é a sede psicológica da Joana de Ângeles, toda quarta-feira, a partir de hoje, 10h30, com o nosso irmão Luiz Horta, lá de Brasília, né? É a educação dos sentimentos, hoje, a cultura do afeto, mais uma estreia, são 10 estreias que vamos ter aqui durante o mês de dezembro, e essa é a que vai ocorrer hoje, quarta-feira, dia 4/12. Muito obrigado, sucesso, luz e paz. Valeu, meu amigo. Então, com essas estreias todas aí para acontecer, a gente tem que encerrar o nosso programa, né, minha amiga Cristina, meu amigo Guilardo? Estamos aí a 1 hora de programa e tem outras programações para entrar aí na rádio. E agradecendo a todos que estiveram aqui. Lembrando, Cristina, que o próximo programa nós vamos dedicar a Jesus, tá? Jesus de Nazaré. Isso mesmo. Então, agradecendo a todos que estiveram conosco, Paulo Barreto, Olga Feitosa, Anderson Laíris, que já vai estar aqui comigo, Maria do Socorro, Franco, minha querida irmã, Francisco Paulo e Editelma Santos, nossa querida irmã também. Então, muito obrigada pela atenção de vocês e convidamos para o próximo programa, próxima quarta-feira, estar aqui conosco novamente. E, encerrando esse momento de hoje, vamos fazer a nossa prece. Elevando nosso pensamento a Deus, Pai de infinita bondade, a Jesus, nosso Mestre amado e amigo de todas as horas, e que possamos agradecer infinitamente pelo dia de hoje e por todos os dias que ainda vamos estar aqui. Agradecer a Deus pela oportunidade de conhecer o mundo dos espíritos ainda estando aqui encarnado. Agradecer a Deus pela saúde, pelo trabalho, pela família, pelos amigos que nos acolhem. Agradecer infinitamente por tudo e rogar que ilumine sempre a nossa mente e o nosso coração, para que possamos trilhar o caminho do bem e que possamos compreender e aceitar aquilo que não podemos mudar. Que possamos trabalhar nesse mês de dezembro a caridade, a humildade, o perdão, a compaixão. E que possamos levar isso por todo o ano que se aproxima. Mas que, acima de tudo, Senhor, seja feito sempre segundo a vossa vontade. Que assim seja. E até a próxima oportunidade, com a graça de Deus. Já. Assim seja. Valeu, pessoal. Até a próxima. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.